logicamente, a invasão zumbi, galera, não podia ficar de fora, não pode faltar. Quando que a gente vai fazer um papo de mestre sobre essas paradas sem colocar uma invasão zumbi? Bom, primeiro, você usar zumbi na sua aventura, se for uma aventura medieval, é só pra matar tempo, tá? Clérigo chega e turn undead pra todo lado, zumbi vira pó, desafio meio, é uma vergonha. Para outras, você vai ter um pouco mais de dificuldade e tudo mais. Mas qual que é a graça do zumbi? Lá atrás, quando eu falei do Trem para Busan, eu disse que o zumbi ele obedece a um critério que vai além de ser um monstro para matar pessoas. Ele deve estar associado a algum tipo de crise existencial, tá? Então, quando você tem aquele filme antigo lá do Noite dos Mortos-Vivos, Madrugada dos Mortos, etc., você tem ali uma crítica ao consumismo. As pessoas que sobreviveram são pessoas que, notoriamente, elas se diferem da sociedade comum que tem ali. Inclusive, acho que o primeiro lá o personagem principal era negão, né? Era um. Como é que era o nome daquele ator? Eu não vou lembrar. Mas o cara já escandalizou porque o cara botou um negro pra fazer personagem principal. E exatamente por isso. Porque ele estava fora daquele contexto social. Então ele estava enfrentando a sociedade para sobreviver. Essa foi a comparação. Tem zumbis que tratam exatamente da questão de territorialismo, de ideologia. E aí você tem histórias como The Walking Dead, Eu Sou a Lenda e outras coisas que você vai encontrar aí. Então a primeira coisa que você tem que pensar na invasão zumbi é, primeiro, o que ela vai representar? É uma coisa religiosa? É o retorno dos mortos, igual a Bíblia fala, que os mortos retornarão de suas tumbas e assolarão a terra? Ou ela é uma coisa relacionada a comportamento? Ou ele é uma coisa relacionada a uma maldição? Ou ele é uma coisa relacionada à química? Qual que é a doença? Qual que é a crise? Bom, depois que você pensou qual é o que você vai fazer, você tem que pensar no segundo modelo. Qual é o tipo, a forma que ela vai se progredir ali? Ela vai ser igual The Walking Dead, onde todos estão contaminados. A pessoa só vai morrer e ela vai voltar? Não importa o jeito que ela morrer. Ela vai ser igual o The Last of Us, que é só quem teve contato com o fungo de alguma maneira, seja por ferimento ou seja por inalação, vai se transformar? Ela vai ser igual o zumbi que a gente conhece, o mais padrãozão, que é através da mordida? Qual que vai ser? Quando você colocar isso daí, você já vai escolher como que isso vai pesar no seu cenário. Porque quando ele é uma doença, o alastramento é muito maior. Quando ele é por mordida, é só se você tiver em contato com o zumbi. E aí você vai começar a dosar a sua história. Porque quando você tem clérigos do grupo, e eu falei que é fácil você lidar com isso, mas se você tem uma cidade que ela tem lá, sei lá, uma cidade mediana, medieval, 20 mil habitantes, que ela já é grandinha, e de repente começam a surgir ali 100 zumbis. Eu duvido que seu clérigo dá conta de 100 zumbis. Eu duvido. Porque isso daí vai acontecer numa noite. E esses 100 zumbis vão converter quantas pessoas? Porque aí, não, de manhã ele vai dormir, depois vai recuperar as magias. Tá aí no dia seguinte. E no outro dia? Como que isso vai funcionar? Então utilize o zumbi não como encontro aleatório, planeje. Faz com que ele seja um evento do cenário. Senão não tem graça, você botar um zumbi ali e tal, só se for para inserir uma história, um necromante, alguém que está provocando a presença dele ali. Porque se você for tratar de invasão zumbi, meu amigo, capricha. Mas capricha bom. E se for história moderna, então, aí você tem que fazer com que a presença de um zumbi seja um evento totalmente inacreditável. Como assim? Essa pessoa estava morta. Ela não devia estar aqui. Ela não podia estar assim. E aí você vai ter que procurar a causa. A defesa de Gama mesmo tem isso. As pessoas meio que zumbificam. Aí você vai ver o zumbi, na verdade o zumbi não é morto. Na verdade a pessoa está viva, é uma doença.
Aí o pessoal tem medo da doença, papapá. Quando eles vão ver, na verdade, não é uma doença, é uma possessão. O que você tá vendo ali é um demônio. Então essa foi a história que eu escolhi. É um zumbi bíblico. Só que não é um zumbi bíblico dos mortos que levantaram, mas foi quando os portões do inferno foram abertos. E aí, acho que é o segundo selo que abre os portões do inferno. Ou o quarto, não lembro. E aí os mortos não vieram ainda. Eles estão só nos selos ainda. Eles abrem os portões do inferno e os demônios vêm. E eles vêm e possessam as pessoas. E elas são os zumbis. Já tratei também de zumbi no D&D. Cidades infestadas. Aí, pá, tem uma cidade no sul chamada Tiranti. E aconteceu lá uma infestação grande de zumbi. Só que aí, o Baal e o Chico, vamos jogar os personagens malignos, vamos. E o que que eu fiz? Eles estavam lá nessa época. E o Chico começou a criar uma mania de. Ele era clérigo. E ele começava. Era paladino, Ele era paladino de um deus maligno lá. Deus da morte. No Eras, paladino não é leal e bom só, não, tá? Qualquer divindade pode ter paladino. Aí o que ele começava a fazer? Ele começava a fazer zumbi. Ele fazia zumbi, fazia zumbi, fazia zumbi e começava a trancar esses bichos dentro da carroça. Aí quando ele juntou a quantidade muito grande que não cabia mais, ele levou essa carroça de noite lá pro centro da cidade e abriu. Só pra causar o terror. E aí o que eu fiz foi. Aquela história que eu tinha narrado antes, foi o Chico que fez. Muito tempo depois. Mas foi lá que o cara plantou. Então, qual foi a desculpa? A desculpa foi um paladino da morte resolveu simplesmente escolher uma cidade gigantesca, que ela é uma metrópole medieval, e fez ele mesmo a ordem e liberou lá, que é pra dar trabalho e pra infectar geral. Faz isso daí, cara, que zumbi é sempre divertido, todo mundo tem medo, todo mundo acha que é fraco, todo mundo fala, zumbi é nível meio, mas quando você junta um monte, os caras não escapam. Invasão zumbi é sempre bom, né? Principalmente no cenário fantasia, assim. A gente já falou, acho que tem vários plots aqui no canal sobre aventuras com zumbi. Tem aventuras de zumbi com sobrevivência de ondas, onde tem que ficar protegendo o local enquanto vários zumbis vão chegando, você tem pouco tempo para poder recarregar entre uma onda e outra. Tem ali invasão de zumbi causada por um clérigo que está fazendo uma magia, a magia não funciona e o zumbi é transportado para um lugar aleatório, de repente ele está transportado para o quintal da sua casa. Então ele tem várias opções de invasões de zumbi. Mas para cenários modernos, assim, tem um sistema, né, que a gente jogou presencialmente muitos anos atrás, que acho que ele nunca foi traduzido para português, mas o nome dele original é All Flesh Must Be Eaten. E é um sistema, acho que se for procurar sobre sistema de zumbis em qualquer lugar de RPG, você vai encontrar isso como a principal referência. E se não for a única, ele é a principal. E lá tem realmente várias opções de apocalipse de zumbi. É por causa de doença, é por causa de radiação, é por causa de maldição. Assim, tem várias opções de zumbis lá no All Flesh Must Be Eaten, e tem toda a infraestrutura ali para você realmente simular um filme do Romero, assim. Acho que ele é bem inspirado mesmo em filmes do Romero. Então tem opções lá de você pensar, vai ser zumbi lentão igual do Romero, ou zumbi virado no Jiraiya lá, no 220, igual do World War Z, os caras saem correndo. Então tudo isso influencia na maneira como sua aventura também vai rolar, né? Se for o zumbi mais lentão, tem maneiras de lidar. E se for um zumbi que corre igual o diabo, tem maneiras de lidar, mas é mais difícil também, porque ele não cansa e você cansa. Nossa, os primeiros 3 minutos de Zombieland, né? Que é quando ele começa falando sobre as regras. As regras. Cardio, as né? regras para sobreviver. A primeira regra é cardio. Que é o cara que é normal, mas com cardio baixo, tentando correr de um zumbi gordão, e o zumbi gordão correndo e conseguindo alcançar ele. Eu queria voltar a ver história de zumbi em que o problema é o zumbi. Eu gosto, eu acho que tem uma simbologia interessante, eu acho legal que as pessoas tenham pensado em Walking Dead, eu acho legal que as pessoas tenham pensado em Last of Us, que são histórias em que você tem um apocalipse zumbi, mas o vilão é a humanidade, né? Eu acho isso legal. Eu queria voltar a ver o zumbi como um problema.
Porque tanto no Last of Us quanto no Walking Dead, chega um momento em que a coisa fica meio que administrada, né? Sim. Que fica uma coisa meio tipo, não, a gente aprendeu a lidar É com só isso. não ser mordido e nem morrer antes da hora. É só não ser mordido e morrer da hora. E aí os caras entram no patamar, estamos usando. A outra lá tem zumbi de estimação e tal. Na coleirinha. Você começa a entrar naquela coisa do cara, o necromante que usa zumbi pra cuidar da plantação, sabe? Então acho que tem um pouco eu queria voltar a ver o zumbi sendo um problema, assim. Agora vai sair o terceiro lá do extermínio, né? 28 anos depois, né? 28 anos depois. Algo me diz que os zumbis não são um problema, saca? Tipo, 28 anos depois a história vai ser como a humanidade se degringolou e tal. E No os 2 já zumbis... não era tanto, né? Pois é, e aí agora vai ser, os zumbis são uma coisa absolutamente administrada, como se fosse um outro problema qualquer, e o problema agora somos nós. Eu acho que vai ser exatamente isso que vai acontecer. E, pô, volta a fazer, cara. Faz lá um cemitério com zumbis saindo e atacando, e não tem nenhuma simbologia por trás, não tem nada, é só uma criatura que é fraca individualmente, mas é forte em números e vai aparecer em ondas. É meio que só isso também. Não é desonra fazer isso não, saca? Mesmo porque essa é a origem, né, Né? do zumbi. Que é uma discussão, eu acho que foi o Simon Pegg uma vez que escreveu um artigo falando sobre por que ele não gosta de zumbi rápido. E ele fala que perde a simbologia, né? Que o zumbi, a grande premissa do zumbi é que o zumbi tem que ser uma representação da morte. Então, ele pode ser lento, ele pode ser. Não parecer tão perigoso o tempo todo, mas você vai ter que estar correndo dele o tempo inteiro e uma hora ele vai chegar. Então a simbologia é um pouco essa. E aí você perde um pouco disso quando você tem um zumbi World War Z que faz escadinha humana pra subir em muro, sabe? Ou então qualquer um jogo que o zumbi dele fica grande, outros explodem. Zombicide, né? Que começa a ter zumbi Sim. abominação, zumbi não sei o que lá. Então. Também tem isso. Pra mim. No final das contas, cara, faça história de zumbi. Assista filme de zumbi, leia livro de zumbi e faça suas histórias de RPG com zumbi. Você não vai se arrepender, não. Zumbi é sempre bom, cara.